Olá pessoal, aqui é o professor Juliano de Física e nesta aula iremos estudar potência elétrica, um assunto presente nos melhores vestibulares do país e principalmente no Enem. O ano passado eu fiz uma estatística super interessante. Nos 21 anos que se passaram do Enem, 26 questões de potência elétrica. Então significa o quê? Que existe algum ano ou anos que caíram mais de uma questão de potência elétrica, desse assunto que a gente vai tratar hoje na mesma prova. Nessa aula eu vou mostrar para vocês qual é o conceito genérico de potência elétrica e depois a gente vai partir para o cálculo da energia elétrica consumida em residências, escolas e indústrias. Ok? Então eu vou mostrar para vocês que a potência ela é uma grandeza física que está relacionada à transformação da energia. Quanto mais rápida a energia for transformada, maior vai ser a potência daquele equipamento. Não importa em que área, não importa qual é o tipo de equipamento. Se a transformação for de energia térmica, existirá uma potência térmica associada. Se a transformação for de energia mecânica, existirá uma potência mecânica associada. E se a transformação for de energia elétrica, existirá uma potência elétrica, que é o assunto dessa aula. Genericamente, calculamos a potência pela variação da energia dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, sendo dividido pelo tempo, vai medir a rapidez de transformação da energia. Entendeu o esquema? Vamos fazer a análise dimensional dessa equação. Tenho energia em cima, que no sistema internacional é medido em joules, e tenho tempo embaixo, que no sistema internacional é medido em segundos. E joule por segundo, portanto, seria a unidade de medida de potência. Só que essa é uma grandeza super importante na física e foi feita uma homenagem a um físico chamado de James Watt, em inglês, que viveu na passagem do século XVIII para o XIX e que trabalhou a melhoria de rendimentos de máquinas térmicas, que ajudou muito a impulsionar a Revolução Industrial. Então quer dizer que todas as vezes que a gente vai falar de watts, você tem que lembrar o quê? Joule por segundo. Então uma lâmpada incandescente que tem uma potência de 100 watts, ela transforma 100 joules de energia por segundo. É claro, né, pessoal? A gente não liga uma lâmpada durante um segundo. Se a gente vai para o quarto, se a gente vai para o banheiro, ou se a gente vai para a cozinha, a gente deixa essa lâmpada ligada por um certo tempo. Aqui no Brasil, a estatística é a seguinte: 5 horas em média da lâmpada da cozinha acesa todos os dias. Isso significa o quê? Se a gente fizesse uma regrinha de 3, são 100 joules por segundo e a gente teria 5 horas de uso. Uma hora tem 3.600 segundos. Se eu multiplicar por 5, vai dar 18.000. Então, 18.000 segundos x. Então, multiplicando em cruzes, eu vou chegar a um resultado super grande, igual a 1.800.000 joules de energia gasta em 5 horas, por uma lâmpada. E aí você vai perguntar para mim, e os outros equipamentos da residência? Não gastam também? Claro que sim. E aí eu vou ter que ir somando todo esse gasto diário durante o mês inteiro para fechar um valor da conta que eu vou ter que pagar, ou que você vai ter que pagar. Então percebe que o número resultante disso ele vai ser muito grande, o que inviabilizaria colocá-lo na conta de luz. Muita gente, por exemplo, não consegue fazer a leitura desse número aqui, pessoal. 5, 3, 9, 4, 7, 8, 1, 2, 7 joules. Vamos supor que isso aqui fosse a energia gasta na residência durante o mês. Isso aqui poderia ficar na conta de luz? Claro que sim. Mas as pessoas conseguiriam interpretar esse número? Provavelmente não. Não a maioria das pessoas. Então o que a galera fez? Pensou, vamos mudar a unidade de medida de forma que a gente consiga diminuir o tamanho desse número. E aí, os físicos inventaram uma grandeza física chamada de quilowatts-hora. O que seria o quilowatts-hora? A unidade de medida de energia que vai ser utilizada para medir aquilo que a gente consome em indústrias, no comércio, nas escolas, nas residências
e assim por diante. E a gente define 1 kWh como a energia gasta por um aparelho de 1000 watts funcionando durante uma hora. Então, só para você ter uma ideia, a gente poderia pegar, por exemplo, um secador de cabelo. Se a gente funcioná-lo durante uma hora, ele vai gastar 1 kWh. Ah, mas quanto custa isso? Então, trouxe aqui uma conta de luz, né? Uma conta de energia da CEMIG, distribuidora de energia aqui da minha cidade. E aqui, ó, bem pequenininho, não sei se dá para você enxergar, R$ 0,56 por kWh. Isso, pessoal, em 2009. Então, quando a gente faz o levantamento de custo da energia gasta, a gente percebe que a energia gasta, né, a energia cobrada aqui no Brasil, ela é muito cara, né? Então, por exemplo, esse valor aí, cobrado por kWh, seria de 56 centavos. Se eu multiplicasse por 230, que é o valor do gasto em kWh nessa residência, a gente teria R$ 129,80. Então, é uma energia cara? Muito cara. Agora, como é que os físicos chegaram nessa unidade de medida? Então, pessoal, foi utilizada aquela formulinha da potência que eu acabei de mostrar para vocês. A potência é energia dividido pelo tempo. Ah, mas eu quero medir a energia, então como é que eu faço, professor? Eu tenho que passar o tempo multiplicando. Eu vou pegar esse ΔT e vou passar para lá. E aí a energia fica potência vezes tempo. A intenção, pessoal, é diminuir o tamanho do número. Então, em vez de eu usar a potência em watts, eu vou usar em quilowatts. Porque repara só, se eu tiver um equipamento com uma potência de 1000 watts, isso aqui é equivalente a 1 kW. E aí eu consigo diminuir 3 casas desse valor que está ali na tela. O tempo ele não vai ser medido em segundos, ele vai ser medido em horas. Por quê? Porque 3.600 segundos corresponde a 1 hora. E se eu substituir, portanto, o tempo em horas, eu diminuo mais 3 casas. Então, só de fazer essa transformação quilowatt-hora, eu estou diminuindo 6 casas do número. Dá para perceber? Então, quer dizer, se a gente fizesse, né, pegasse esse valor, 1 kWh, e transformasse em joules, como é que seria? Bom, 1 kW seria 1000 watts, ou seja, 1000 joules por segundo. 1 hora, 3.600 segundos. Cortou segundos com segundos, isso aqui vai dar 3.600 vezes 1000, dá 3.600.000, que em potência de 10 é 3 vezes 10 a sexta joules. Então eu posso falar que esse valor aqui, ele substitui esse valor grandão aqui. E aí, quando a gente coloca a unidade de medida em kWh, diminui o tamanho do número e aí a gente fica fácil da gente interpretar aquele valor que está na conta. Tá certo? Então eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de como que a gente faz a conta utilizando essa unidade de medida. Então é o seguinte, se você gosta de tomar um banho bem quentinho no inverno, provavelmente seu chuveiro elétrico está com a chave seletora na posição inverno. A gente vai discutir isso hoje ainda. E a potência dissipada em seu chuveiro deve ser próxima de 6.000 watts, ou seja, 6 kW. Para transformar de watts para quilowatts é só dividir por 1000. Caso o seu banho dure 20 minutos, ou seja, 1/3 da hora, você sabe fazer essa transformação? Então é assim, eu tenho 20 minutos. Se eu dividir por 60, aqueles 20 minutos eles são transformados em hora. Então se eu corto o zerinho, divido em cima e embaixo por 2, vai ficar 1 em cima, 3 embaixo. Ou seja, 20 minutos corresponde a 1/3 da hora. É o valor que está aqui. E considerando que tome banho todos os dias, olha lá, hein? Não pode pular nenhum. São 30 dias no mês. Quanto é que a gente vai gastar com esses banhos? Pessoal, para saber quanto que a gente gasta, eu vou pegar essa formulinha aí que diz que a potência vezes o tempo é a energia. Qual é a potência? 6 kW.
Qual é o tempo? 1/3 da hora. Quantos dias no mês? Eu quero o consumo mensal, então eu multiplico por 30. Então, se a gente fizer essa continha, fácil, pessoal, ó, é só simplificar aqui, fica 10, 6 vezes 10 dá 60 kWh. Então, de banho, você está gastando por mês 60 kWh. Se você quiser saber o custo disso, basta você pegar o valor do quilowatt-hora, vamos supor que ele valha 65 centavos, e multiplicar por 60. Se você fizer essa multiplicação, isso vai dar R$ 39 para uma pessoa. Se eu tivesse 4 pessoas na casa, aproximando para 40, seria R$ 160 de banho por mês. O chuveiro elétrico é o equipamento que mais gasta energia na nossa casa. Então vou pegar um exercício do Enem 2005 e vamos resolver para conseguir o resultado, ou um dos resultados, que está aqui nas alternativas. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que o aparelho que consta na tabela a seguir fosse utilizado diariamente da mesma forma. A tabela a seguir fornece a potência e o tempo efetivo de um uso diário de um aparelho doméstico. Suponha que o mês tenha 30 dias e que o custo do quilowatt-hora seja 40 centavos. O consumo de energia elétrica mensal nessa casa é de aproximadamente... Bom, vamos fazer a conta, né, pessoal? Então, para isso, eu vou chamar de 1 o ar-condicionado, chuveiro de 2, freezer de 3, geladeira de 4 e a lâmpada de 5. A energia total vai ser a soma da energia gasta em cada um deles, né? Então vamos calcular a energia do primeiro. Vai ser a potência vezes tempo. Vou colocar aqui em cima, pessoal, a formulinha que estava no slide anterior. Potência vezes o tempo. Qual é a potência desse primeiro equipamento? 1,5. Já está tudo em quilowatts-hora, não vou precisar fazer essa transformação. Mas, se tivesse em watts, teria que ser dividido por 1000. Beleza? E o tempo diário também já está em 8 horas. Então a gente vai multiplicar 1,5 vezes 8, que dá quanto, pessoal? Quando a gente multiplica por 1,5, a gente pega o valor mais a metade dele, ou seja, 12, o valor é 8, a metade dele é 4, 8 mais 4 dá 12 kWh. E o segundo, professor? Então, o segundo vai ser o chuveiro, é 3,3 vezes 1/3. Isso vai dar 1,1 kWh. Cuidado que esse consumo aqui é diário e ele pediu o consumo mensal. No final a gente vai somar tudo e multiplicar por 30. A energia 3 vai ser igual a 0,2 multiplicado por 10, que é o famoso 2 kWh. A energia 4 é da geladeira, 0,35 vezes 10 vai dar 3,5 kWh. E por último, uma lâmpada, energia 5, vai ser 0,1 vezes 6, que é igual a 0,6 kWh. Pessoal, vou somar tudo isso aqui. Essa hora ficou feia, para. Vou somar tudo isso aqui, vai dar quanto? Então vou pegar aqui, ó, vai dar 12 mais 1,1 mais 2 mais 3,5 mais 0,6. Somou tudo, dá 19,2. Então é 19,2 kWh o total gasto. Mas ele não quer isso, né, professor? Não, ele quer o mensal. Então vamos multiplicar isso aqui por 30 e vai dar 576 kWh. 576 kWh. Mas ele não quer isso, né, professor? Não, ele quer saber qual é o valor disso. Então eu vou multiplicar isso por 0,4 reais. Então, 576 vezes 0,4, isso vai dar 230,4, que é aproximadamente 230 reais. Portanto, a alternativa
e correta. Certo? Então é isso aí, pessoal. Essa primeira parte da aula apresentei para vocês o que é a potência, como faz o cálculo da potência elétrica consumida nas residências, casas, comércios e indústrias. Na próxima aula, a gente vai trabalhar outras equações para calcular a potência elétrica especificamente. Beleza? Então um abraço para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau!